Sejam todos bem-vindos a essa nossa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o comando spyline. O que é o spyline? O spyline ele cria essas linhas, que são as linhas de acordo com a NBR 8403, são as linhas onduladas, que elas podem ser feitas ou estreitas ou largas, mas de acordo com a norma, essas linhas elas são estreitas, com contínuas estreitas, mas elas são umas linhas onduladas. Feitas de duas formas que a gente pode fazer a opção spyline, ou através do fit ou com o vértice. Como é que a gente acessa ela aqui? Nós vamos aqui no menu Draw, a gente clica na setinha Drop Draw, e aqui à nossa esquerda nós temos a opção Spyline Fit, e aqui à direita nós temos a Spyline Fast. Então vamos clicar aqui na Spyline Fit, dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Lembrando a vocês que para a gente desenhar spyline, o ideal é o ortogonal estar desligado. Então eu vou fazer minha spyline passando por esses pontos aqui, ó. Sempre nós temos que atentar para o que a barra do comando não vai nos instruindo. O que ela pede aqui? Para que nós clicamos, nós especificamos o primeiro ponto. Então meu primeiro ponto vai ser esse vértice aqui, ó, um desses vértices. Com o pan eu vou aproximar minha tela, vou dar um zoom real time. Então meu primeiro ponto é esse vértice aqui. Eu dou um clique nesse ponto e movimento o meu mouse. Dou um clique aqui, ó, no segundo ponto. Então a característica que a minha spyline vai ficar vai depender da direção que eu vou dando com o meu mouse. Então, por exemplo, se eu movimentar meu mouse para a esquerda, ela fica com esse aspecto, para a direita ele vai ficar com esse aspecto aqui. E ela pergunta qual é o nosso próximo ponto. Então dou um clique aqui, ó, nesse segundo ponto. Dou um clique aqui, ó, no quarto ponto. Dou um clique aqui no quinto ponto. Aproximo aqui do sexto ponto, eu dou um clique. Aproximo aqui do sétimo ponto, eu dou um clique. E volto ao nosso ponto de início. Dou um clique. Para que eu possa finalizar o desenho dessa spyline, eu tenho que apertar a tecla Enter. Se eu não apertar a tecla Enter, ele não vai finalizar a minha spyline. Se eu quero visualizar como é que ficou essa minha spyline, eu venho aqui no menu Utilities, onde aparece aqui a opção Point Tail, eu dou um clique nela, clico aqui nessa opção aqui, ou nessa segunda opção, que eu simplesmente vou ocultar os meus pontos. Vocês observaram que aqui, ó, na parte final aqui dela, ficou essa distorção aqui, ó. Como é que a gente faz para poder acertar essa distorção aqui? Eu dou um clique em cima da spyline e aqui, ó, eu clico aqui, ó, nesse ponto aqui do meio, ó, e vou puxar ele até aquele outro lá daquela extremidade do ESC. Eu acertei aqui, ó, essa parte aqui que ficou essa diferenciação ao clicar. Mas aí vocês vão observar, e professor, ela ainda não está com a cara de curvatura. Como é que eu faço para ficar com a cara de curvatura? Eu dou um clique aqui em cima da spyline e eu clico em um desses quadrados aqui, movimento ele até ajustar ela com a curvatura que eu achar mais conveniente. Pode ser mais aberta para fora, mais aberta para dentro, só que a única diferenciação é que ela não vai ficar exatamente em cima daqueles pontos. Então com isso aqui, ó, por exemplo, eu ajustei minha curva com esse aspecto aqui. Essa é a opção, que é a opção Fit. Vamos agora aqui ligar nossos pontos aqui. Eu tinha usado esse formato de ponto, vocês observaram que ela ficou fora. Então se eu quiser aproximar ela para um daqueles pontos lá, eu movimento ela aqui, que ela ficou com esse aspecto aqui, ó. Nessa setinha aqui, ó, você tem a opção que é o controle de vértices. Ele ilustrou os vértices aqui, ó. Se eu quiser ajustar aqui por esse vértice aqui, é só eu clicar que ela vai fazendo o ajuste de acordo com o vértice. Essa opção que é o controle de vértices é o que eu vou mostrar como é que a gente faz agora aqui no nosso lado direito. Então o que acontece? Eu venho aqui na opção Draw. Eu venho aqui, ó, no Spyline, que é com controle de vértices. Então eu vou dar um clique aqui nesse ponto, dou um clique aqui no segundo ponto,
Eu dou um clique aqui no terceiro ponto, no quarto ponto, no quinto ponto, no sexto ponto, no sétimo ponto e aqui no ponto de início. Para eu finalizar o desenho da spline, eu aperto Enter. O que aconteceu? Com a opção controle de vértices, o que acontece? Apesar de eu ter clicado nos pontos, a spline ela não passou pelos pontos. Porque ao dar um clique aqui nela, o que acontece? Os meus vértices, que é onde eu ajusto essas spline, elas estão exatamente nesses pontos, mas ela ficou fora. Então, se eu quero, por exemplo, ajustar o tamanho dessa spline, eu dou um clique em um desses vértices aqui, ó, e puxo para fora ou para dentro, que ele vai, ó, ajustando o tamanho dela. Mas observa que o vértice mudou de posição. A mesma coisa aqui, eu posso clicar nesse vértice e ajustá-la um pouco mais para fora. E vou fazendo esse procedimento até ela ficar com um aspecto que seja aquele mais próximo do almejado. Então, gente, nessa nossa videoaula, eu mostrei o comando spline, que é essa linha ondulada, que de acordo com a NBR 8403, ela é uma linha contínua estreita. Esse tipo de representação ela é usada para objetos interrompidos, para limites de vistas especiais, e ela é feita manualmente não, via um mouse, e esse ajuste que o desenhista faz, ele é feito de forma manual, não há uma precisão como comando line, polyline, para esse tipo de representação. Agradeço a todos por mais essa videoaula e até nosso próximo encontro.